A paz, bom dia. Espero que você esteja bem. Estou aqui hoje com um vídeo com mais uma palavra para compartilhar com você. E eu quero te perguntar, qual é a intenção do seu coração? Vamos falar sobre isso hoje. E com base nisso, nós vamos aprender algumas coisas, né? Refletir um pouquinho, na verdade, na história de Ana, né? Que foi mãe de Samuel, do grande profeta Samuel. E se você não conhece a história de Ana, né, depois que você vê esse vídeo, né, abra e leia todo o capítulo para você entender melhor quem era Ana, né, como era a vida dela, enfim, a gente vai passar por alguns versículos, vão ser 3 versículos que eu quero ler com você, mas se você quiser entender mais a fundo sobre a história de Ana, que é uma história muito interessante, né? Uma mulher que nos ensina muito sobre fé. Eu te convido a você depois continuar lendo, né, o capítulo todo. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11. Depois nós vamos ler o 19 e o 20, depois nós vamos ler o 27 e o 28. Então, o versículo 10 diz assim: Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Agora, o 19 e o 20, que diz assim: Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. E agora os versículos 27 e 28. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém? Sabe o que eu acho lindo na história de Ana é que ela poderia, né, ter pedido um filho simplesmente porque ela queria ter um filho, né? Simplesmente ela podia dizer assim: Ah, Senhor, o Senhor vê o quanto eu estou triste por não ter filho, o Senhor vê o quanto as pessoas me julgam, falam de mim, né, por eu não poder ter filhos, por eu não poder gerar. Ela podia ter falado somente isso para o Senhor. Mas sabe, talvez isso não teria, Deus não teria talvez se agradado tanto desse pedido como ele se agradou quando ela fez o pedido com a intenção certa. Por quê? Porque Ana diz, né, ali como a gente leu, que se ela tivesse um filho, que se Deus desse um filho a ela consagraria esse filho ao Senhor, né? Então, qual é a intenção do seu coração quando você faz um pedido a Deus? Será que nós estamos pedindo as coisas para Deus somente para nossa satisfação pessoal, somente para o nosso prazer, né? Ou será que as coisas que nós estamos pedindo para Deus, talvez os sonhos, talvez às vezes coisa pequena ou alguma coisa grande, será que nós estamos pedindo com a intenção certa? Será que nós estamos pedindo algo para o Senhor e quando o Senhor nos der aquilo, o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida? Sabe, algumas home churches atrás, né, algumas células atrás aqui em casa a gente conversou sobre isso e foi realmente uma palavra que tocou muito ao meu coração, sabe? Deus falou muito comigo a respeito disso, porque muitas das vezes a gente pede, mas a gente até pede algo bom, mas não com a intenção certa, sabe? A gente até comentou aqui que não é errado a gente pedir para Deus nos prosperar, para Deus nos fazer ser ricos, né? Não é errado. Mas qual é a intenção do seu coração quando você pede isso para o Senhor?
Você quer ser rico somente para sua satisfação, somente para você poder comprar o que você quiser? Ou será que quando você pede para o Senhor, Deus, me prospera nessa terra, porque eu quero abençoar pessoas, porque eu quero poder, né, ajudar os necessitados, ajudar aquele que precisa? Sabe, então, nós temos que analisar qual é a intenção quando nós pedimos algo para o Senhor. E Ana é um exemplo disso, né? Ela sofria, assim, humilhação, né? Por conta da outra mulher do seu marido. Se você ler a história, você vai entender, naquela época, né? Podia. E a outra mulher, ela podia gerar, né? Ela já tinha filhos e Ana não podia. Então, ela era motivo de humilhação, né? E ela podia ter pedido ao Senhor, Senhor, me dá um filho, porque eu quero mostrar para ela que eu também posso ter filhos. Mas será que isso seria uma intenção que agradaria ao Senhor? Claro que não. Mas quando ela pede para o Senhor um filho, para que seja, né, consagrado ao Senhor, Deus se agradou muito. Por quê? Porque Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E Samuel foi, né, um grande profeta, ele foi muito usado pelo Senhor. Então, é aquela coisa, quando nós unimos o útil ao agradável, né? Tem um ditado popular que fala isso, né? Unir o útil ao agradável. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Quando nós pedimos para o Senhor realizar um sonho na nossa vida, realizar algo na nossa vida, nós temos que parar para analisar qual é a intenção que eu tenho pedido, né, por trás disso. Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a intenção do nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, né? Então, nós temos que analisar as coisas que nós estamos pedindo para o Senhor, sabe? Se elas estão sendo somente para o nosso benefício próprio, ou será que elas estão sendo para abençoar outras pessoas? E também para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? E rapidamente eu quero compartilhar com você, né, um testemunho. Há um ano atrás, fevereiro do ano passado, nós estávamos começando as células aqui em casa, né, a Home Church. E quando eu vim para a Suíça, né, eu nunca imaginei que eu estaria à frente de uma célula, né? E por mais que eu já tivesse participado, né, inclusive algumas pessoas sabem do meu testemunho que eu aceitei Jesus numa célula de mulheres, mas eu nunca imaginei eu estar liderando uma célula, né? É realmente só pela graça do Senhor na minha vida. Mas quando nós chegamos aqui, né, que a gente está morando na segunda cidade aqui da Suíça, quando nós mudamos para essa cidade aqui, nós moramos por um tempo em um apartamento. E depois de um tempo a gente queria se mudar desse apartamento. Então a gente começou a ver anúncios, né? Ir atrás de outros apartamentos, até que a gente encontrou esse que nós moramos agora. Só que a gente veio visitar, né? Eu gostei muito do apartamento. Só que a gente sabia que ele tinha uma certa burocracia, que não ia ser tão fácil assim para nós alugarmos. Mas eu entreguei nas mãos de Deus, eu orei e eu disse: Senhor, se o Senhor nos abençoar, né, se nós conseguirmos alugar esse apartamento aqui, que foi o que a gente mais gostou, eu quero fazer algo, né, de uma forma de agradecer ao Senhor, um culto de ação de graças, uma célula, enfim, eu quero fazer algo aqui como uma forma de agradecer ao Senhor, né? E essa foi a minha oração. E eu me lembro até hoje que quando eu compartilhei isso com a minha amiga, né, minha vizinha, eu disse assim, ela perguntou como é que tá, né, as coisas do apartamento e tal. Eu disse, estamos esperando, né, se for da vontade de Deus vai dar certo. E eu falei para ela, eu fiz uma oração e eu disse ao Senhor que se Ele nos desse, né, se a gente pudesse alugar esse aqui, eu faria uma célula, faria um culto, faria alguma coisa como uma forma de agradecimento a Deus. E aí ela me disse assim, então descansa o coração que vai dar certo. E é exatamente isso que nós estamos falando, né? E graças a Deus nós conseguimos alugar, graças a Deus deu tudo certo, né? Porque quando você ora a Deus, quando você pede a Deus alguma coisa, né? Com uma intenção de glorificar, de exaltar o nome do Senhor na sua vida, Ele se agrada disso, né? E foi o que Ana fez.
E nós temos que seguir esse exemplo de Ana. Amém? Então, hoje reflita, qual é o seu sonho? Você tem algum sonho atualmente? Talvez você tenha o sonho de gerar, assim como Ana, talvez você não está podendo gerar ainda, né? Mas tenha fé e sabe, como a gente leu ali no começo, né? Ela estava muito aflita, ela chorava muito, né? Então ela estava infeliz com aquela situação, né? De não poder ter filhos. Mas uma lição também que nós temos que aprender com ela é que mesmo Deus demorando para, né, para conceder um filho a ela, ela continuou adorando ao Senhor, ela continuou buscando ao Senhor, ela não desistiu, sabe? A opinião, o pensamento das pessoas em relação a ela ser, né, ela ser estéril, isso não fez com que ela deixasse de adorar o Senhor, sabe? A demora para responder às vezes não fez com que ela desistisse, né? A Bíblia fala que ela sempre estava ali orando, ela todos os anos ia com seu marido para ir lá adorar o Senhor, né? Levar sacrifícios ao Senhor. Então ela continuou buscando ao Senhor, mesmo aflita, mesmo talvez triste, né, com aquela situação, mas ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança. E nós temos que agir da mesma forma. Mesmo que o seu sonho ainda você não está vendo ainda ele ainda não está sendo gerado, né, aí na sua vida, mas continue persistindo, continue adorando ao Senhor, continue buscando, continue orando, continue buscando a palavra de Deus, sabe? Entregue os seus sonhos a Ele, confie que Ele vai te abençoar, se a intenção do seu coração ser uma intenção boa. Amém? E para nós finalizarmos, eu gostaria de ler com você a oração que Ana fez, né? Que foi uma oração de agradecimento a Deus. Que isso também é muito importante, né? Quando Deus realiza o nosso sonho, nós não podemos deixar de glorificar Ele na nossa vida, de compartilhar o que Ele tem feito em nós e através de nós. E nós não podemos deixar de ser gratos também, agradecer a Ele. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos 1 até o 10. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria, por causa do que Ele fez eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor é Deus, quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos, Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que Ele escolheu. E é com essa oração de agradecimento que eu queria finalizar esse vídeo e que você ficasse com essa palavra e refletisse aí. Qual é a intenção do seu coração quando você pede algo para Deus? Eu espero em nome de Jesus que seja uma intenção boa, que seja uma intenção que agrade ao Senhor, porque aí sim Ele vai realizar o seu desejo. Amém? Que Deus te abençoe.